E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês, aí estamos de volta para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a formação do Ocidente medieval, né? Um processo longo, né, que vai se arrastar por vários séculos aí da queda do Império Romano em diante, né, formando o que deu origem, o que a gente chama, né, de sociedade medieval ou a Idade Média, né, como um todo. Tá, então na aula passada a gente falou um pouco sobre os povos germânicos, né, quem eram esses povos que se estabeleceram ali no território que antes pertencia ao Império Romano, e também comentamos um pouco o que significava, né, o período aí da Idade Média, quais são as visões que se tinha sobre a Idade Média e que tipo de Idade Média nós pensamos hoje. Tá? Então é importante fazer a leitura do capítulo, é importante fazer as anotações da aula, né? Tem muita coisa que eu coloco na aula que não tem lá no livro de vocês, então vale a pena anotar. E as dúvidas que forem surgindo, vocês mandem para mim lá no Google Class, que eu vou responder assim que possível. Tá? Vamos lá, para a gente poder continuar. Então, pessoal, a formação da Europa medieval ela envolve uma série de processos, né? Que envolve a migração dos povos bárbaros, o estabelecimento desses povos nos territórios que antes pertenciam ao Império Romano, o declínio do Império Romano, a ascensão do cristianismo e do caso da Igreja como uma instituição que vai centralizar, né, de certa forma, muito da cultura medieval. Então são muitas coisas ocorrendo, né, de forma lenta e paralela, né? Assim, não é uma coisa depois da outra, tudo meio que está acontecendo simultaneamente, e é da ruína, vamos dizer assim, do mundo romano que vai se formar os reinos medievais, né? Os reinos lá da Idade Média que a gente conhece. Então, pessoal, para entender a Idade Média, é fundamental pensar, né, a Idade Média como um período em que há um processo bastante intenso de regionalização do poder. A gente vai perceber, quando a gente vai falando de feudalismo, que na Idade Média o poder ele era bastante compartimentado, né, em pequenas unidades que eram os feudos, então era uma coisa muito regionalizada. Tá? Diferentemente do que estava acostumado, por exemplo, no Império Romano, em que o poder está distribuído ali, né, no caso de forma centralizada no Império, mas que se impõe todo um território. Durante a Idade Média essa noção ela vai se quebrar um pouco, e aí vai se estabelecer uma fragmentação bastante intensa do poder, e aí você vai ter pequenas unidades, que eram os feudos, onde esse poder ele era exercido de fato. Tá? E esse processo de regionalização ele é necessariamente um processo que remonta ao processo das invasões bárbaras, mas também há um processo de influência recíproca, né, entre o mundo germânico, a cultura, né, a forma de organização dos germânicos e também algumas das formas organizacionais aí do mundo romano. Então, de certa forma, né, os reinos bárbaros eles vão se estruturar sobre muitos aspectos da forma de organização dos romanos. Tá? Então, costumes, né, instituições, divisões sociais, né, que vão ser estabelecidas, né, por exemplo, entre nobres e os camponeses, né, que era uma característica muito romana, mas que vai sendo absorvido pelos povos bárbaros. Instituições como, por exemplo, a ideia de realeza, né, que passa a se tornar uma ideia que vai se centralizando aos poucos entre os germânicos, dando origem assim aos reinos germânicos, tá? As leis, então vários elementos do mundo romano, né, ali de alguns dos pilares do próprio império foram absorvidos por esses reinos germânicos para se estruturarem, tá? Porém, aqui a gente vai ter um contexto muito próprio. Como eu falei, que é o contexto de regionalização. A gente vai ver que vários reinos vão se formar ao longo do século V, né, século V, século VI. Em grande parte, esses reinos não se sustentam por muito tempo, mas alguns desses reinos vão permanecer bastante fixos aí por alguns séculos, né? Por exemplo, entre eles o Reino Franco provavelmente é um dos mais duradouros, né? Um dos que mais se manteve coeso na Europa. E mesmo esses reinos ainda viviam, né, processos de descentralização, né? Então isso vai acontecer de maneira geral em boa parte da Europa.
né, a gente vai ver que os grupos nobres, né, os aristocratas, as elites, né, vamos dizer assim, começavam a organizar em torno de si, né, grupos armados, né, exércitos, vamos dizer assim, que garantiam a sua soberania em determinadas regiões. Então isso é uma coisa que vai caracterizar a Idade Média, né, o surgimento do feudalismo, que é esse processo de regionalização. Esses aristocratas, esses nobres, esses senhores de terras, de castelos e tal, eles vão organizar em torno de si todo um aparato armado, né, de homens armados, de defesa, para garantir a soberania do seu poder naquela determinada região. E geralmente essa região ela coincidia com, claro, né, a região pertencente a esses senhores. Tá? Então, quer dizer, aos poucos, o poder regional ele vai se sobrepondo, né, ao poder central, ao poder territorial de maneira geral. E isso você vai ver em diversos dos reinos, né? E isso, como eu falei, ao longo dos séculos 5, 6, 7, 8 e aí em diante até finalzinho da Idade Média a gente vai ter essa caracterização, que é um processo de descentralização, né? Lá na Idade Média, a gente vai falar isso mais para frente, vão surgir as unidades básicas assim do sistema medieval ali do feudalismo, que era o feudo, né? Que eram basicamente uma região, né? Uma terra dominada por um determinado senhor que estabelece nessa terra o seu poder, né? Então vão surgir vários desses e esses reinos, esses feudos, eles não têm vamos dizer assim, uma reciprocidade ou uma necessidade de interligação, né? Eles são autônomos, então cada senhor meio que estabelecia ali as leis e as regras que ele determinava para o seu feudo, né? Por isso que a gente diz que é uma regionalização, as leis, enfim, as instituições, elas vão se estabelecer dentro de uma lógica regional, né? Não naquela ideia de imposição de todo um aparato, de toda uma série de leis enfim, governos e governadores para todo um território. Nós estamos falando de situações muito pontuais. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Tá? Então, olha só, o enfraquecimento do poder real ele foi acompanhado de um acentuado isolamento. Então, o rei, que é a figura central, que de certa forma impõe o poder aos demais, né, a todo um território, a um conjunto de territórios, ele vai se enfraquecendo e os pequenos locais, né, vão se acentuando o poder local e, consequentemente, o isolamento. Né? O que vai haver na Idade Média é muito disso. Um poder regionalizado, marcado por um acentuado processo de isolamento. Os feudos, essas unidades, essas regiões, elas entravam muito pouco em contato, assim, né? Havia uma troca, havia um contato razoável, mas de maneira geral esse contato ele era muito incipiente comparado ao que existia anteriormente, a interligação das cidades, as rotas comerciais. Isso durante a Idade Média vai ter um certo, né, enfraquecimento e isso vai fazer com que, regionalmente falando, o poder desses aristocratas, o poder desses nobres, ele fosse bem mais intenso do que o poder real e, consequentemente, vai fazer com que esses feudos eles se distanciassem, né? No sentido aí do isolamento mesmo. Vamos lá. Então, olha só, as invasões árabes no século 8, pessoal, os árabes eles vão expandir seu domínio lá da Península Arábica, vão vindo ali dominando a maior parte do Oriente Médio, o norte da África, né, entrando em contato com uma série de outros povos e chegam mesmo até a Europa. Entre os séculos 7 e 8, então vão haver várias batalhas ali em diversas regiões da Europa, devido às invasões bárbaras, né? Inclusive os bárbaros conseguem tomar uma boa parte da Península Ibérica, né? Estabelecendo ali um califado, né? Estabelecendo ali um governo árabe na região que hoje é onde se localiza Portugal e Espanha. Então, quer dizer, os árabes, a invasão dos árabes também contribuiu para essa formação, né, de uma sociedade cada vez mais isolada e descentralizada, regionalizada, ao longo aí dos séculos referente à Idade Média. Aqui eu trouxe um trecho do livrinho aqui do Jacques Legoff, né,
a sociedade, a civilização do Ocidente medieval, que é justo que demonstra um pouco desse panorama, né, de como o Jacques Legoff, que é um historiador especialista aí na Idade Média, ele vai trazer justamente esse panorama, né, de transformação do mundo medieval e surgimento do Ocidente medieval. Tá? Olha só, então o que é que ele diz aí? Ó? Ele diz assim, o mundo romano, pelo menos desde o século III, distanciava-se de si mesmo. Então a gente vê aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Ainda em meio ao Império Romano, características que seriam definidos como elementos pertencentes à sociedade medieval já podiam ser percebidos dentro da própria sociedade romana. Então é isso que o Legoff está colocando para a gente aqui. Ó. Então distanciava-se de si mesmo. Construção unitária fragmentava-se constantemente. Então a gente vê que o Império Romano foi se fragmentando, né? Foi perdendo territórios de acordo com que as invasões bárbaras elas avançavam. A grande divisão que separava o Ocidente do Oriente acrescentava-se o isolamento cada vez maior entre as partes do Ocidente romano. Então, ao crescimento do isolamento que a gente já comentou. O comércio, que era principalmente um comércio interno entre províncias, declinava. As produções agrícolas ou artesanais destinadas à exportação para o resto do mundo romano restringiam sua área de difusão. O numerário rareava e se deteriorava. Áreas cultivadas eram abandonadas. Os agridesertos, campos abandonados, se multiplicavam. Então, como falei, né? A gente vai ter um longo processo de ruralização, né, e regionalização da sociedade romana / germânica. Né? Você vai ter cada vez mais esses contingentes populacionais deixando as cidades, deixando suas áreas no campo para se aglomerar em torno das fortalezas, dos nobres, né, dos senhores de terra, que vão reunir em torno de si todo um aparato de defesa, principalmente também, né, contra as invasões bárbaras, contra o processo violento no qual a Europa ocidental estava vivendo ali entre os séculos 3, 4 e 5 e daí em diante. Né? Então ele diz assim, assim, né, esboçava-se a fisionomia do Ocidente medieval. Qual é a fisionomia do Ocidente medieval segundo o Jacques Legoff? Atomização em células encolhidas, né? Então ele está falando aqui das unidades que eu falei para vocês, né? Dos fields que eram isolados, né? Atomizados no sentido do átomo, né? De que eram isolados, né? Únicos e isolados, encolhidas entre desertos, entre aspas, né? Florestas, landes, baldios, né? Então quer dizer, você vai ter essas unidades separadas, quer dizer, atomizadas, encolhidas entre esses desertos que não vão ter um contato muito intenso entre elas. Então essa seria, né, segundo Jacques Legoff, aí, vamos dizer assim, a fisionomia do Ocidente medieval, pelo menos até o fim da Idade Média. Tá? Então aqui, né, aqui ó, a expansão árabe, só para vocês poderem entender aí. Ó. Então aqui os muçulmanos, né, a Península Arábica, onde eles viviam lá no século VI, né, e tudo mais. Depois disso, você vai ter um longo avanço aí do século VII em diante, em direção aqui, ó, à Ásia, né, tomando boa parte aqui da região do Oriente Médio e a pedaço da Ásia, tomando grande parte do norte da África, chegando até a Europa, aqui, principalmente na região da Península Ibérica, né, disputando aqui territórios que antes pertenciam ao Império Romano e que depois vão passar a pertencer aos reinos bárbaros, né? Lembra lá? Aqui nessa região aqui vão se formar o reino dos vândalos, aqui você vai ter os visigodos e aí você vai ter uma série de guerras, né? Em decorrência dessas invasões. Novamente aqui uma ilustração demonstrando aí a luta, né? Entre os árabes e os povos ali que habitavam a Europa. Importantíssimo de se falar, pessoal, é o processo de cristianização pelo qual os bárbaros vão passar, né? Os povos germânicos vão passar. Os povos germânicos, a priori, eram pagãos, a gente já falou sobre a cultura germânica de maneira geral, então eram politeístas, né? Acreditavam nas forças da natureza, tinham lá os deuses, havia toda uma concepção de mundo elaborada por esses povos, mas que vão começar entra em choque com o cristianismo romano, né? Então, a igreja ela já vai entrar em choque direto, né, com essa cultura bárbara, mas aos poucos vai havendo um processo de cristianização dos bárbaros, né, dos povos germânicos. Muitos vão se converter ao cristianismo de maneira bastante acentuada,
mas digamos que esse processo de cristianização ele vai se consolidar, né? O processo de cristianização dos reinos bárbaros ele vai se consolidando principalmente a partir da formação do Reino Franco, do processo de cristianização do Reino Franco. O Reino Franco é o reino dos francos, né? Que é o reino, de certa forma, que vai durar, né, mais tempo ali entre os reinos germânicos. Então, o Reino Franco, né, foi formado pelos francos, né, que eram originários ali da região norte da Europa. Eles vão se unificar ainda no século V, né, o reino franco vai surgindo aí ao longo do século V e tudo mais, mas vamos dizer assim, vai ganhar a importância que possui principalmente a partir do século VIII, quando os francos vão vencer e impedir o avanço árabe sobre a Europa, né? A gente vê que o avanço dos árabes ele barra justamente ali na região próxima da Gália, né? onde estava localizado o Reino Franco. Então os francos vão vencer lá na Batalha de Poitiers e vão impedir o avanço árabe sobre a Europa. Isso vai ser um dos fatores, por exemplo, que vai aproximar bastante o Reino Franco da Igreja, né? A Igreja Católica se aproximou bastante do Reino Franco, foi dos reinos bárbaros aquele que teve uma relação mais próxima com a Igreja, por N fatores, né? Então a gente costuma dizer que o Reino Franco ele liderou o movimento de cristianização dos povos germânicos, né? Por quê? Porque foi o primeiro dos reinos a institucionalmente falando estabelecer um processo de conversão sistemático, né, dos reinos e vai impor, de certa forma, essa conversão aos povos dominados também, né, não apenas aos povos francos, mas também aos povos dominados. Né. Então, olha, fundaram o Reino Franco lá na região da Gália por volta do século V, mas vai ganhar, de certa forma, um ar de consolidação, principalmente a partir do século VIII, com a vitória sobre os bárbaros. A Igreja, né, se aproximou muito dos povos francos e a relação com a Igreja ela vai se dar em diversos fatores, né? Inicialmente a Igreja o Reino Franco participou ativamente na formação dos chamados Estados Pontifícios, que eram as regiões ali da Península Itálica que a Igreja vai se aproximar do Reino Franco, né, em troca da conquista desses territórios em nome da Igreja. E aí a Igreja se aliaria, né, e fortaleceria a coroa, vamos botar assim, né, a coroa dos francos, ao mesmo tempo em que garantiria, de certa forma, aos francos, né, o título aí de substituto, vamos dizer assim, do Império Romano. Né? Então, quer dizer, a aproximação com a Igreja ela foi bastante intensa, e aí vários dos reis francos vão ter uma relação próxima com a Igreja, né? O Clovis é um dos, né? O Clovis foi o primeiro rei germânico convertido ao cristianismo, né? O Clovis, rei dos francos, ele vai se converter ao cristianismo, vai impor esse cristianismo a outros povos dominados, e também foi um dos, né, que vai aí já iniciar esse processo de aproximação com a Igreja. Depois dele, né, você vai ter o Pepino Breve, né, que foi um dos também que vai estabelecer uma aproximação com a Igreja, né, no caso aí o Pepino ele vai realizar, né, aquilo que a Igreja justamente vai solicitar, que é a conquista das terras, né, a expulsão dos lombardos, que era um povo que habitava ali as regiões ocupadas, né, e a Igreja tinha interesse nessas terras, então os francos vão ajudar a luta, né, vão conseguir conquistar as terras lá da Península Itálica contra os lombardos, entregando essas terras à Igreja e, consequentemente, se aproximando e ganhando, né, a simpatia e mesmo a própria instituição da Igreja, né, vai atrelar, de certa forma, essa Igreja ao seu poder. E aí o Pepino Breve já faz isso, e o Carlos Magno, posteriormente, né, ele é coroado, né, o Carlos Magno, porque tanto o Pepino como o Carlos Magno participaram, né, da conquista lá da região da Península Itálica e tudo mais, e o surgimento dos Estados Pontifícios. E aí a Igreja Católica vai coroar, né, o Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico. E aqui a gente vai ter um negócio muito importante, que é o surgimento do Sacro Império Romano Germânico, né, que vai justamente trazer uma união daquilo que era o Império Romano, ou que um dia foi o Império Romano,
e os novos reinos bárbaros que surgiam. Então o nome Sacro Império Romano Germânico já diz muita coisa, né? Sacro porque tinha ali a presença fortíssima da igreja, né? Como instituição representante, vamos dizer assim, do antigo Império Romano. E claro, e agora Império Romano-Germânico, porque representava a união desses dois modos, vamos dizer assim, esses dois modos de vida, né? O mundo germânico e o mundo romano, no que seria aí o Reino Franco, né? Então quer dizer, você vai ter um processo de aproximação, né? E também de reinstitucionalização dessa igreja que havia, né, havia sobrevivido, vamos dizer assim, à queda do mundo romano. Então, de certa forma, a Igreja Católica foi uma das poucas instituições romanas que sobreviveu à desintegração do Império, né? E aí a Igreja também, para se manter, né, viva, vai se aproximar dos centros de poder, aqui no caso o Reino Franco, para garantir a sua sobrevivência, a sua hegemonia. Tá? Então aqui é uma iluminura da época, né? É uma iluminura no manuscrito lá, o Batismo de Clovis, a iluminura no manuscrito A Vida de São Denis, lá do século XIII. Tá? Esse manuscrito é do século XIII. Então aqui seria o Clovis, né? Que seria o Clovis representado na pia batismal, né? Que é tipo uma banheira, né? Onde é feito o batismo. Então ele está entre os bispos da igreja, aqui, ó, os bispos da igreja, e os nobres francos à direita, que lhe entregam o poder. Né? Então o Clovis ele conseguiu, né, unificar o reino franco, né, sobre o seu poder, de certa forma destoando um pouco daquilo que era, daquilo que se tornaria a Europa medieval lá, sobre o feudalismo, né, onde você vai ter pequenos feudos aí distribuídos em diversos locais da Europa. O Clovis ele vai angariar o poder que é, entre aspas, né, entregue pela própria nobreza feudal aqui ao Clovis. Tá? Então é isso, pessoal. Né? De maneira geral, a gente comentou um pouco aqui sobre o processo aí de ruralização, né, de regionalização do poder na Europa e como isso vai levar ao surgimento que nós entendemos como a Europa medieval. Muito importante fazer a leitura, não esqueça disso. E a dúvida, se tiver ficado, manda para mim lá no Google Class, eu vou responder, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem, até a próxima.